A chuva caía implacavelmente, encharcando as ruas da pequena cidade da Flórida, transformando o asfalto em um vidro preto brilhante sob o brilho fraco dos postes de luz. O tamborilar rítmico das gotas de chuva no para-brisa era quase hipnótico, enquanto Ethan Morris estacionava sua caminhonete na entrada de sua casa. Ele suspirou, esfregando os olhos cansados. Tinha sido um dia longo. O mar havia sido cruel, os peixes pouco cooperativos e os clientes impacientes, mas nada disso importava agora. Ele estava em casa. Ele não queria nada além de um banho quente, uma cerveja gelada e uma noite tranquila de sono. Ao sair da caminhonete, o vento trouxe o cheiro de água salgada e terra molhada. Um conforto familiar, mas havia algo mais no ar, algo estranho. Ethan parou na porta da frente, sua mão apertando a maçaneta. Uma sensação estranha subindo por sua espinha. Um pressentimento, um aviso não dito. A casa estava escura, exceto pelo brilho fraco de uma única lâmpada na sala de estar. Ele empurrou a porta e entrou, e então a viu. Julia, sua esposa, estava no centro da sala, descalça no chão de madeira. Seu vestido encharcado, colado à pele. O cabelo uma bagunça selvagem de ondas úmidas caindo sobre os ombros. Máscara escorria pelo seu rosto. Seus lábios estavam entreabertos em um sorriso ofegante, e seus olhos, desfocados e vidrados, com o inconfundível brilho da embriaguez, fixaram-se nele com algo entre diversão e desafio. O cheiro forte de licor e água salgada o atingiu como um tapa. Ora, ora, olha quem chegou em casa. Ela arrastou as palavras, balançando levemente nos pés. Ethan não disse nada. Deu um passo lento à frente, seus olhos azuis aguçados examinando-a, juntando as peças da cena diante dele. A forma como o vestido dela grudava, as pegadas úmidas levando até a porta, o jeito que seu corpo tremia, não de frio, mas de algo completamente diferente. Então ela riu, um som oco e ofegante, do tipo que não pertencia à familiaridade quente de sua casa. Quer saber onde estive? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Ethan permaneceu em silêncio. Seus lábios se curvaram em um sorriso debochado. Estive no seu barco, Ethan, com seus amigos, disse ela, enquanto uma única gota d'água escorria do cabelo até sua clavícula. Os dedos dele se fecharam em punhos, e ela continuou, sua voz baixando para um sussurro quase conspiratório. O jeito que eles... Ela se interrompeu com uma risadinha. Ah, deixa pra lá, você realmente não quer saber? Um peso frio e cortante se instalou no peito de Ethan, seu coração batendo contra as costelas, constante, mas pesado, como o lento toque de um sino fúnebre. Julia deu um passo trôpego mais perto, sua expressão uma mistura distorcida de provocação e satisfação. Mas você quer saber, não é? Ela murmurou, arrastando um dedo molhado pelo peito dele. Ele segurou o pulso dela, seu aperto firme, mas controlado. Você está bêbada, ele disse calmamente. Ela bufou. E daí? Então se inclinou tão perto que ele pôde sentir o calor de seu hálito contra sua pele. Não vá até o cais, ela sussurrou. Não se você não quiser arruinar nosso casamento. As palavras deslizaram em seus ouvidos como veneno. Pela primeira vez desde que passou pela porta, Ethan sentiu um lampejo de algo perigoso se agitar dentro dele. Não raiva, ainda não, mas algo mais frio, mais afiado. Ela viu isso, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Um fantasma de hesitação passando por sua expressão. Ethan soltou o pulso dela e se virou, saindo pela porta sem outra palavra. A chuva o engolindo inteiro, enquanto ele seguia em direção ao cais. A noite estava densa com o cheiro de sal e chuva. Trovões rugiam em algum lugar distante sobre o oceano. Um aviso longínquo. Mas a verdadeira tempestade já havia chegado à vida de Ethan. Suas botas chapinhavam contra as tábuas úmidas do cais, a água pingando das bordas de sua jaqueta, enquanto ele se aproximava de seu barco, seu santuário, seu orgulho. O lugar onde ele encontrava consolo no puxar rítmico das ondas, o único espaço que sempre lhe pertenceu, até aquela noite. Ethan parou a poucos metros, sua respiração firme, perturbadoramente controlada.
Ele já podia ver as silhuetas escuras dentro, espalhadas pelos assentos e chão, como destroços descartados. O balanço do barco fazia com que se movessem ligeiramente, mas permaneciam alheios. Ele se aproximou, o brilho fraco de uma única luz acima, lançando sombras sinistras sobre eles, destacando seus membros nus e entrelaçados. O fedor de álcool e suor engrossava o ar, uma mistura profana de indulgência e pecado. A mão de Ethan apertou o corrimão, enquanto seus olhos percorriam cada um deles. 4 homens que, até aquele momento, ele chamava de amigos. Steve, o falante, sempre pronto com uma piada, um acordo, um atalho. Um homem que construiu sua fortuna com charme e engano, estava esparramado em um dos bancos laterais, um braço pendurado na borda do barco, os dedos se contorcendo levemente, como se ainda buscassem algo. Tom, o homem de família, aquele que disse a Ethan mais de uma vez o quão sortudo ele era por ter uma esposa como Julia, agora seu peito subia e descia em respirações profundas e inconscientes, completamente alheio à devastação que ajudou a criar. Ryan, sempre se fazendo de bonzinho, fingindo ser o mais confiável do grupo, estava encolhido perto do leme, o rosto meio escondido sob uma camisa descartada, um leve sorriso ainda pairando em seus lábios, como se estivesse desfrutando de um sonho particularmente bom. Mark, o empresário, aquele que se orgulhava de manter as coisas profissionais, de fazer as escolhas certas, de nunca sujar as mãos, e ainda assim, ali estava ele, enredado na sujeira da traição, alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a desmoronar. Ethan inalou lentamente, depois exalou, sua respiração firme apesar da fúria agitada dentro dele. Sua mente registrava cada detalhe. As garrafas vazias rolando preguiçosamente com o movimento do barco, as roupas espalhadas descuidadamente, a evidência inconfundível do que havia acontecido ali. E então, finalmente, seu olhar caiu sobre a única coisa que destruiu o último fio de contenção que ele tinha. Seu anel de casamento, jogado no chão, sozinho, abandonado. Ele engoliu o ardor agudo em sua garganta, forçando para baixo o peso de tudo aquilo. Não houve explosão, nenhum surto dramático de raiva. Ele apenas ficou ali, observando-os, absorvendo a cena. O velho Ethan, o homem que confiava, que acreditava em lealdade e amizade, morreu naquele momento. O novo Ethan virou-se e foi embora, silencioso como a maré, porque as verdadeiras tempestades não rugem na superfície. Elas se constroem lentas, imparáveis, e quando finalmente atingem, não deixam nada de pé. O sol da manhã lançou raios dourados sobre a costa tranquila da Flórida. O mar estava calmo, quase calmo demais, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Gaivotas gritavam no alto, circulando os cais onde os pescadores se preparavam para mais um dia de trabalho. Entre eles estava Ethan Morris, as mãos nos bolsos, o olhar fixo na água, perdido em pensamentos. Ele não era um homem propenso à raiva. Sempre acreditou na paciência, na mão lenta, mas firme, da justiça. Mas a noite anterior havia destruído algo dentro dele. Ele ainda podia ouvir o riso bêbado de Julia, arrastado com zombaria. Acabei de te trair com 4 dos seus amigos no seu barco. As palavras ainda ecoavam como uma unha enferrujada raspando em sua mente. Ele os viu, 4 homens espalhados pelo seu barco, alheios, fedendo a álcool e traição. Mas Ethan não gritou, não lutou. Em vez disso, ele se afastou em silêncio, sua mente já trabalhando, já calculando. Agora, de pé no cais, ele observava o mundo se mover como se nada tivesse mudado, mas tudo havia mudado. Os homens que riram com ele brindaram cervejas, compartilharam refeições, seus supostos amigos estavam prestes a aprender o custo de sua traição. Ethan era um homem de rotina, conhecia as pessoas, entendia seus padrões, e o primeiro passo em qualquer plano era a informação. Ele passou a manhã no Captain's Rest, o café local onde todos na cidade iam para tomar café e fofocar. Tomou seu assento habitual perto da janela, bebendo café preto, sua expressão ilegível. Ao seu redor, vozes murmuravam, pescadores reclamando do preço do combustível.
turistas planejando seu próximo passeio de barco, mas ele estava ouvindo algo mais. Logo, ele ouviu as vozes que esperava. Ouviu falar da SD Charters? O cara tem desviado dinheiro dos livros há anos, aposto minha vida nisso. Alguém murmurou de uma mesa próxima. SD Charters, Steve Thompson, um dos quatro, um homem obcecado por dinheiro, sempre se vangloriando de como seu negócio de passeios de pesca estava indo bem. Ethan permitiu-se o menor dos sorrisos. Essa era a primeira rachadura na armadura. Ele pagou pelo café e saiu sem dizer uma palavra. Ethan não tinha pressa. A vingança era melhor servida fria, e ele queria que eles sentissem as paredes se fechando lentamente. À tarde, ele estava sentado em sua caminhonete do lado de fora da marina de Ryan, observando enquanto Ryan Phillips, o segundo homem do barco, descarregava suprimentos de seu carro. Ryan também se apresentava como um homem de família, um marido amoroso, um pai dedicado, mas Ethan o viu em bares tarde da noite, sussurrando para mulheres que não eram sua esposa. Um homem bom nunca deixa sua família por algumas emoções baratas, Ethan pensou, seus dedos tamborilando no volante, um plano se formando. Um por um, eles cairiam. Naquela noite, Ethan fez algumas ligações, manteve a voz baixa, medida. Havia coisas que você podia encontrar se soubesse onde procurar. Alguns registros aqui, alguns sussurros ali, as peças estavam se juntando e nenhum deles viu isso chegar. Ao cair da noite, Ethan sentou-se em sua varanda, observando as ondas chegarem. O ar estava denso com sal e tensão. Seu telefone vibrou, uma mensagem. Consegui o que você pediu, você vai querer ver isso. Ele exalou lentamente, seu aperto se intensificando no telefone. Amanhã, o jogo começaria de verdade. A manhã era enganosamente pacífica. O sol lançava raios dourados pela água ondulante e a brisa salgada trazia os sons habituais do porto. Gaivotas gritando, barcos balançando, ondas batendo contra os cais de madeira. Era um dia como qualquer outro na cidade costeira, mas não para Steve. Steve sempre se orgulhou de ser um homem de negócios antes de ser pescador. Enquanto outros dependiam apenas de suas pescas, Steve construiu uma operação paralela, alugando barcos, vendendo equipamentos importados caros e, como Ethan descobriu recentemente, manipulando os livros para manter seus lucros altos e seus impostos baixos. Eu não falei com ele desde aquela noite, não precisava. Em vez disso, sentei-me silenciosamente no cais, tomando meu café enquanto um comboio de SUVs pretos entrava no estacionamento. O IRS não vinha com luzes piscantes ou sirenes estridentes. Eles chegavam em silêncio, com o profissionalismo frio de ternos e maletas emitidos pelo governo. Um homem em um paletó azul marinho impecável saiu primeiro, ajustando a gravata antes de se dirigir ao escritório de Steve, um pequeno, mas bem cuidado prédio perto da marina. Do meu banco, eu podia ver tudo. Steve acabara de destrancar a porta, café em uma mão, telefone na outra, provavelmente rolando mensagens sobre suas últimas conquistas financeiras. No momento em que ele olhou e os viu se aproximando, todo o seu corpo enrijeceu. Sr. Caldwell, o agente perguntou abrindo um distintivo. Steve hesitou por meio segundo demais. Temos algumas perguntas sobre seus registros financeiros, o agente continuou, seu tom equilibrado, quase educado. Apreciaríamos sua cooperação. Steve forçou uma risada, alta demais, forçada demais. Ah, deve haver algum engano, ele começou, sua voz caindo no charme de vendedor que sempre usava. O agente não piscou. Gostaríamos de revisar suas contas. Alguns homens de terno passaram por ele, movendo-se em direção à porta do escritório. Steve instintivamente tentou bloqueá-los, mas sabia que não deveria resistir fisicamente. Ei, olha, ele começou. Por que não nos sentamos, conversamos, vemos se podemos resolver isso? O agente lhe deu um sorriso apertado. É exatamente isso que estamos fazendo, Sr. Caldwell. Observei enquanto o rosto de Steve perdia a cor, seus dedos se contorcendo ao lado, apertando e soltando, sua mente correndo por 1000 saídas. Mas não havia saída, não mais. 15 minutos depois, a porta de seu escritório foi selada com um aviso oficial do IRS. Investigação em andamento.
Pessoas começaram a se reunir, sussurrando. Alguns pescadores locais ficaram com os braços cruzados, trocando olhares. Alguns deles suspeitavam que algo estava errado com a riqueza repentina de Steve, a maneira como ele reformou a casa, o carro novo, as viagens fora do estado. Mas ninguém fez perguntas. Não até agora. Tomei um gole lento do meu café e deixei a satisfação se instalar. Steve sempre pensou que era intocável. Acreditava ser mais esperto, mais astuto, sempre um passo à frente, mas no final ele foi previsível. A ganância torna os homens descuidados, e agora ele era apenas o primeiro. Levantei-me e fui embora, deixando-o assistir seu império desmoronar pedaço por pedaço. O sol da manhã subiu preguiçosamente sobre a cidade costeira, lançando raios dourados pela água. Mas para aqueles presos na teia da traição, a luz do dia apenas iluminava sua ruína iminente. Ethan sentou-se em uma pequena cafeteria perto da marina, tomando seu café preto, observando as pessoas passarem. Ele estava esperando, não por algo específico, mas pelo inevitável, observando enquanto as rodas de seus planos, cuidadosamente traçados, giravam, esmagando tudo em seu caminho. Ele não precisava forçar, apenas guiava a queda. Ryan sempre foi convencido, gostava de se achar intocável, um homem que escalou a escada corporativa com charme, não com habilidade. Seu trabalho no escritório de administração da Marina lhe dava poder sobre permissões, contratos e logística, e ele o usava bem, bem demais para si mesmo. Por anos, ele ajustou discretamente a papelada, desviando pequenos fundos aqui e ali, aprovando acordos que o beneficiavam de maneiras não exatamente legais, nada muito grande, apenas o suficiente para tornar sua vida confortável. Ethan sabia, e agora o chefe de Ryan também sabia. O relatório anônimo foi entregue com precisão cirúrgica, não muito, não uma acusação esmagadora, apenas o suficiente para fazer os superiores olharem duas vezes, o suficiente para forçar uma auditoria interna. Ryan não tinha ideia, não até entrar no trabalho naquela manhã e ver seu gerente parado rigidamente ao lado de sua mesa. "Venha comigo", ela disse. Algo em sua voz fez o sangue drenar de seu rosto. Mark se orgulhava de ser o cara, aquele que todos gostavam, aquele com conexões, aquele a quem as pessoas recorriam quando precisavam de algo resolvido. Ser dono de um bar em uma cidade como essa significava ter influência, significava ser respeitado. Ele construiu seu nome ao longo dos anos, cuidadosamente mantendo a imagem de um empresário bem-sucedido e descontraído. Mas reputações são coisas frágeis. Começou com sussurros, algumas pessoas trocando olhares quando ele passava, suas vozes baixando quando ele se aproximava. Então os olhares se transformaram em risadinhas, as risadinhas em gargalhadas abertas. Mark não entendia, não até entrar em seu bar e encontrar seu barman encarando o celular. "Ei, chefe, você pode querer ver isso." O barman hesitou, mas eventualmente virou a tela para ele, e lá estava, um vídeo borrado, granulado, mas inconfundível. O balanço do barco, o riso bêbado, o excesso de tudo, e Mark, claro como o dia. Seu rosto perdeu a cor. Onde você conseguiu isso?" Ele exigiu, mas sua voz falhou. O barman deu de ombros, mas sua expressão era de diversão. "Está em todo lugar, cara. Twitter, Facebook, até o fórum de notícias local." O ambiente parecia pequeno demais. Seu peito se contraiu. "Não, não, não, não." Mark virou nos calcanhares e saiu correndo, tateando pelo celular. Ele rolou pelas notificações, sentindo a bile subir em sua garganta. Sua caixa de entrada estava inundada. Mensagens, chamadas perdidas, correios de voz, alguns de amigos, alguns de associados de negócios. Nenhum deles parecia feliz. Um único pensamento bateu em seu crânio com clareza aterrorizante. Ele estava acabado. De volta à cafeteria, Ethan recostou-se na cadeira, esticando os braços atrás da cabeça. Ele não precisava checar o celular para saber que as coisas estavam acontecendo. Ele podia sentir a maneira como a cidade zumbia com a lenta propagação da destruição. Ryan logo estaria sem emprego. Provavelmente enfrentaria uma investigação, talvez até consequências legais. Mark se tornaria uma piada, seu nome, outrora respeitado,
agora uma mancha. E a melhor parte? Nada disso podia ser rastreado até Ethan. Ele simplesmente revelou o que já estava lá, empurrou as peças para o lugar. A verdade, afinal, era a arma mais afiada. Ele terminou seu café, deixou algumas notas na mesa e saiu para a rua iluminada pelo sol. O jogo ainda não havia acabado, mas estava ficando interessante. O sol pairava baixo no horizonte, lançando longas sombras pelos cais. O ar salgado misturava-se com o zumbido distante do oceano, mas a noite parecia sobrenaturalmente parada, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ethan sentou-se à mesa de madeira em sua varanda dos fundos, segurando um copo de uísque. Ele não estava bebendo por conforto, estava bebendo para saborear o silêncio, o peso do momento. Ele passou semanas observando-os cair, um por um, e agora só restava ela. Passos hesitantes, lentos. Ele não virou a cabeça, já sabia quem era. Você vai ao menos me olhar. A voz dela tremia, não de raiva, não de desafio, mas de algo que ele não ouvia dela há anos. Incerteza. Ele girou o líquido âmbar em seu copo e tomou um gole lento antes de finalmente olhar para cima. Júlia estava diante dele, desgrenhada. Ela tentou se recompor, recém-banhada, maquiagem cuidadosamente reaplicada, mas as rachaduras estavam aparecendo. Sua confiança outrora perfeita estava se desfazendo. O peso de suas escolhas, suas perdas, o lento colapso de seu mundo cuidadosamente construído pressionava seus ombros. Ela sempre foi boa em esconder emoções, mascarar intenções, manipular pessoas como um instrumento bem afinado. Mas naquela noite, ela estava desafinada. Eu sei o que você tem feito, ela disse, sua voz pouco acima de um sussurro. Ethan recostou-se na cadeira, um braço pendurado preguiçosamente no encosto. Ele não disse nada, apenas a observou. Ela respirou trêmula. São eles, não é? Você fez isso com eles. Um lento sorriso curvou-se no canto de seus lábios. Ele não confirmou, não negou. Os olhos de Júlia brilharam com algo. Raiva, frustração, talvez até medo. Você acha que é tão esperto que pode simplesmente destruir tudo. Ele deixou o silêncio se estender, aproveitando a forma como ela se contorcia sob seu olhar. Finalmente ele falou, sua voz calma, equilibrada. Eu não destruí nada, Júlia. Eu simplesmente deixei as coisas caírem como sempre deveriam. Ela soltou uma risada amarga. Ah, qual é? Você acha que isso é justiça? Acha que eles merecem ter suas vidas destruídas? Eles tiveram exatamente o que mereceram, ele disse, inclinando a cabeça levemente. E você também. A respiração dela falhou, pela primeira vez. Ela parecia verdadeiramente assustada. Júlia nunca foi de admitir medo, nem mesmo quando deveria. Ela passou anos manipulando, encantando, dobrando as pessoas à sua vontade. Mas naquela noite, não havia mais ninguém para manipular, ninguém para recorrer. Ela estava sozinha, exatamente como o deixou sozinho naquele barco, observando os destroços de tudo em que ele acreditava. Você não pode simplesmente me apagar, Ethan, ela disse, mais suave agora, o desespero rastejando nas bordas de suas palavras. Você me amou uma vez. Ele a estudou, inclinando o copo na luz que se desvanecia. Amou, ele repetiu, como se testasse o peso da palavra. Ela deu um passo mais perto, colocando uma mão na borda da mesa. Eu cometi um erro. Um erro terrível, estúpido, mas podemos consertar isso. Seus olhos escureceram. Consertar isso? Ele soltou uma risada curta, mas não havia humor nela. Diga-me, Júlia, quando você estava lá fora com eles no meu barco, você pensou em consertar alguma coisa? Ou estava ocupada demais rindo do homem que te deu tudo? Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Foi o que pensei, ele disse empurrando a cadeira para trás e se levantando lentamente. A diferença de altura entre eles era sutil, mas avassaladora. Pela primeira vez, ela parecia pequena diante dele, impotente. Você sempre achou que era a pessoa mais inteligente na sala, não é? Ele murmurou, dando um passo lento à frente. Que podia fazer o que quisesse, e eu sempre estaria lá, apenas esperando você voltar para casa. Ela engoliu em seco, agarrando a mesa como se isso a mantivesse ancorada. Mas veja, Júlia,
A diferença entre você e eu, ele se inclinou ligeiramente, apenas o suficiente para ela sentir todo o peso de suas palavras. É que eu não jogo jogos. Eu os termino. A cor drained do rosto dela. O silêncio entre eles se esticou, espesso e sufocante. Boa noite, Júlia. Ele disse finalmente, passando por ela, deixando-a ali, sozinha, tremendo, e pela primeira vez na vida, verdadeiramente impotente. A noite se instalou sobre a pequena cidade costeira, envolvendo o mundo em um silêncio denso e úmido. Os únicos sons eram os gritos distantes das gaivotas e o bater rítmico das ondas contra os cais de madeira. O ar cheirava a sal e decadência, como algo velho e quebrado que foi deixado para apodrecer. Ethan sentou-se à mesa da cozinha, um copo de uísque intocado diante dele. Ele não estava bebendo, não tocava em álcool há dias, não porque não precisava, mas porque queria sentir tudo. A traição, o nojo, a satisfação de vê-los cair, um por um. Uma batida repentina na porta quebrou o silêncio. Por um momento, ele não se moveu, sabia quem era, estava esperando por isso. Ele deixou o silêncio se estender, deixou o peso do momento se instalar. Então, finalmente, levantou-se, caminhou até a porta e a abriu. Lá estava ela, Júlia. Ela não se parecia em nada com a mulher com quem ele havia se casado. Seu cabelo estava desgrenhado, mechas grudando nas bochechas úmidas, seus olhos inchados, com bordas vermelhas, a arrogância, o riso, a cruel autoconfiança, tudo desaparecido. Ela estava diante dele, envolta em um suéter grande demais, provavelmente dele, os braços abraçando a si mesma, como se tentasse segurar seu próprio corpo. Por um longo tempo, nenhum deles falou. Então, em uma voz tão frágil que mal alcançava seus ouvidos, ela sussurrou: "Por favor, não faça isso." Ethan inclinou a cabeça ligeiramente, como se a estudasse, como se tentasse decifrar o significado por trás das palavras. "Fazer o quê?" ele perguntou, sua voz calma, desprovida de raiva. O lábio dela tremia. Ela exalou trêmula. "Você sabe o quê? Você tem destruído eles. Você tem me destruído." Um lampejo de diversão dançou em seus olhos, mas nunca chegou aos lábios. "Destruindo você?" ele repetiu, como se saboreasse as palavras. "Não, Júlia, você se destruiu." Ela balançou a cabeça violentamente. Não, eu cometi um erro, tá? Eu estava bêbada, não estava pensando." "Você estava pensando." Ethan interrompeu suavemente. "Você estava pensando quando subiu no meu barco. Estava pensando quando riu na minha cara. Estava pensando quando me disse para não olhar." A respiração dela falhou. "Você não se importou se isso me machucaria." Ele continuou, dando um passo mais perto. Sua voz ainda calma, composta, mas havia algo afiado por baixo. "Você só não achou que eu faria algo a respeito." Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela agarrou a borda da camisa dele, o desespero vazando em sua voz. "Por favor, Ethan, podemos consertar isso. Podemos superar isso." Ele olhou para a mão dela em seu peito, depois para o rosto dela. Lenta, deliberadamente, ele alcançou e soltou os dedos dela, um por um. "Você me disse para não olhar se eu não quisesse arruinar nosso casamento." Ele murmurou, seu aperto se intensificando por apenas um segundo antes de soltá-la. Eu olhei. Ela inalou bruscamente, balançando a cabeça em descrença. "Ethan, por favor." Ele deu um passo para trás e, com uma finalidade quieta, disse as palavras que selaram seu destino. E já estava arruinado. Então ele fechou a porta, e dessa vez ele não olhou para trás.